dia de falecimento de Marta Bloise, a pedido da família. Ação de graça pelo aniversário de Eduardo José de Oliveira, também faz aniversário terça-feira. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Henriqueta Degan, Mauro Amaral, Álvaro Moro e por todas as almas. Pela alma de Marcos Nunes Vieira, Osmar Francisco Dias, Ademir Dias, Cleosvaldo Veronês, pela alma de João Carlos Carvalho e Marta Bloise, já dito anteriormente, e também pela saúde da Dona Maria de Luz de Oliveira e da Amanda Costa e da Patrícia Araújo. Ele está no meio de nós. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e supliquemos ao Pai que absolva os nossos pecados para participarmos da Santa Missa. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, Pai de misericórdia, fonte de toda bondade, que nos fizesse encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios para combater o pecado, olhai com bondade para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentados ouçamos o texto do Êxodo, capítulo 20, que é os 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Palavras. Os mandamentos, a gente chama de mandamentos, mas não são artigos legais de convivência que Deus nos deu para que nós possamos nos reconciliar com Ele, se reconciliar com Deus, se aproximar de Deus. Agindo assim, é a lei, chamada lei. Na verdade, esses 10 mandamentos é a única coisa de Deus mesmo na Bíblia. Toda a Bíblia, o restante, o Antigo Testamento, é a interpretação de cada artigo desse, cada mandamento que a gente chama. Então eles foram interpretando. E foram criando uma sociedade, com regras, lógico, a partir desses 10 mandamentos. É a lei fundamental do povo de Deus. Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O grande sinal de Deus. Vamos escutar 1 Coríntios. Qual é? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu até Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas, sentados às bancas. Jesus ficou tão indignado, fez um chicote com corda e expulsou todo mundo do templo, com as suas ovelhas, com seus bois e tudo mais. O dinheiro, então, ele estava lá e jogou tudo fora. Derrubou todo mundo. E disse Jesus, gritando, tira tudo isso daqui, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Os discípulos, olhando aquilo, recordaram o que está escrito no Salmo 69. Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e chegaram para Jesus e perguntaram: que sinal você nos dá de que pode agir, ter esse comportamento desse modo? Quem te deu autorização para fazer isso? Jesus respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus falaram: mas demorou 46 anos para construir esse templo e você diz que vai levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele havia dito e acreditaram mais na Escritura e na palavra de Jesus, o Evangelho. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que ele fazia, acreditavam no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, não, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe desse informações sobre ninguém. Jesus sabia muito bem o que tem dentro de cada um. Palavra da salvação. Podemos sentar, minha gente. O texto de hoje é um texto que apresenta um conflito. São João é maravilhoso. São João ele escreve, narra, e São João é assim, é um choque. Jesus
acaba de sair de uma festa de casamento, as bodas de Caná. O primeiro milagre que Jesus fez em São João foi multiplicar o pinga, né? Multiplicar a pinga. Tinha 6 talhas de água, ele transformou tudo aquilo em cachaça, em vinho. São João é o primeiro milagre que ele faz. Esquisito, né? Mas é um sinal da presença de Deus. Ele foi numa festa de casamento de gente muito pobre. E chega uma hora que faltam as coisas, né? Então, a mãe de Jesus intercede e fala, olha, estou passando necessidade e aqui está precisando de ajuda. E ele então realiza, até se transforma a água em vinho. Isso é tudo muito bonito. Mas logo a seguir, ele está aqui em Jerusalém, ele vai lá no templo. Atenção, São João é muito bom, porque São João fala as coisas, mas ele explica logo a seguir. Não tem mistério. São João diz, estava próxima a Páscoa dos judeus. São João dá um caráter pejorativo para essa festa. Não se diz Páscoa dos judeus. No Antigo Testamento, o certo é falar, é a Páscoa do Senhor. Por que Moisés deu esse nome? Por que ficou esse nome? Páscoa do Senhor. Porque o sentido da Páscoa é a confraternização das pessoas. Não tem pobre, não tem rico, não tem escravo, nem livre, nada. Todos na Páscoa são iguais. Por isso que na Páscoa a refeição, comer junto com a família, com os amigos, etc., é uma tradição. Na religião muçulmana também, né? A religião muçulmana também. O Ramadã, a quaresma muçulmana, começa agora, dia 10 de março. Termina dia 8 de abril. É muito importante o Ramadã para os muçulmanos também. Agora vamos ver, está tendo esse conflito, né? Vamos ver se respeita a fé, né, daquele povo. Porque não é possível que vão matar gente e jogar bomba num povo que está celebrando uma festa religiosa. Não sei nem como vai celebrar também, porque não sobrou nada, né, da faixa de Gaza, não sobrou nada, né? As mesquitas todas foram derrubadas, né? Tem 500 mil pessoas que não tem nem onde morar mais, não sabe nem se vai ter, como é que vai ser. As crianças realmente estão passando muita necessidade. Agora vamos ver, né, se consegue um cessar-fogo aí, né, uma trégua, pelo menos, para que os muçulmanos possam, né, celebrar a sua quaresma e a sua Páscoa. A Páscoa muçulmana, você sabe como é que é. É uma refeição também. E como no judaísmo e como no cristianismo, a Páscoa é um dia, um tempo em que não tem quem é melhor, quem é maior, quem é menor, e assim, não tem rico, não tem pobre, não tem nada. Todos são chamados a sentar à mesma mesa e ter uma refeição junta. Isso é desde o tempo do Êxodo. Moisés disse no Êxodo, né? Para celebrar a Páscoa, vocês moram sozinhos, não tem ninguém, chama o pessoal da rua para vir almoçar com você, para celebrar a Páscoa. Chama o estrangeiro, chama todo mundo. Não tem classificação, né? Esse é o sentido verdadeiro da Páscoa. Por isso é estranho quando João diz assim, a Páscoa dos judeus. Porque não é a tradição bíblica. Ele dá um sentido pejorativo aqui. Por quê? Porque Jesus é toda uma antecipação da reação de Jesus no templo. Jesus vai no templo e lá, conforme a lei, estão os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, e estão também os cambistas. Porque eles estão lá, não é porque estão cometendo erro, não. Eles não estão lá ilegalmente, não estão lá se aproveitando. Eles estão lá porque no Antigo Testamento Moisés estabeleceu.
Para o ato penitencial, você tem que sacrificar um animal. Se o seu pecado é muito grande, você tem que comprar um boi. Se ele for menos, depende do seu pecado. Elefante não pode, viu, gente? Eu vou avisando que elefante não pode fazer isso, né? Às vezes tem gente que tem um pecado tão grande que um boi não resolve, né? Elefante não pode, viu? Sacrificar. Então, e os cambistas, né? Porque na Palestina, naquele tempo, as pessoas trabalhavam e ganhavam dinheiro em moeda romana, em denário. E o denário é uma moeda pagã, então não pode, tem que trocar o dinheiro. Por isso eles estão ali. Mas parece que Jesus esqueceu disso, né? Jesus fica tão indignado, Ele sai de uma festa de casamento, todo feliz, vai ao templo e passa uma raiva dessa tão grande, que ele perde a noção. Ele faz um chicote, sai dando chicotado em todo mundo e bota todo mundo para correr. E diz, Jesus, ele proclama exatamente aquilo que os profetas falavam, né? Isaías e o profeta Jeremias: a minha casa é casa de oração para todos, disse Deus. Não faça da minha casa um covil de ladrão, de bandido. É o que Jesus fala. Jesus sai dando tapa em todo mundo, xinga de tudo quanto é nome de todo mundo e sai gritando essas frases do livro do profeta Isaías 56 e Jeremias capítulo 7. A reação é óbvia. Esse homem está doido? Como que nós vai fazer? Se foi prescrito lá no Antigo Testamento? Veja só a situação. O fato é que Jesus denuncia, não aquele rito, mas Jesus denuncia a perda da identidade do povo. E as autoridades contribuíram com isso. Porque as autoridades lá, do templo e da política, lucravam com aquela coisa ali. Entende? Eles lucravam. Então, aquilo que era um direito, eu tenho o direito de oferecer um sacrifício a Deus. Eu tenho o direito. O que eles transformaram? Transformaram o direito em corrupção. Isso é que Jesus fica doido na vida. Não é porque tem os bois e os cambistas, não é isso não. Mas a capacidade de Jesus se indignar. Como é que o ser humano pode transformar uma coisa que é de Deus numa bandidagem? Não pode. Não pode. Jesus então denuncia a perda da identidade. No fundo ele veio fazer o quê ali? Depois da raiva que passa, Jesus veio fazer o quê? Ele veio restaurar o começo, as origens, o gênesis, o sentido puro, verdadeiro, a fonte da santidade. O templo é sinal da santidade de Deus, a mesquita é sinal da santidade, a sinagoga é sinal da santidade. É isso que Jesus veio falar. Não é lugar para você agir de maneira incorreta. Jesus veio fazer o quê? A purificação. É a chamada purificação. Muita gente acreditava nessa história de purificação. As autoridades acreditavam de um jeito e o povo acreditava de outro jeito. As autoridades acreditavam assim: Deus vai vir, vai fazer a purificação do templo, mas jamais Deus vai atacar o templo. O templo vai continuar. Deus só vai corrigir os abusos que possam ocorrer. Mas Jesus então, ele ataca a ordem estabelecida, ele subverte a ordem estabelecida. Não por Deus,
mas pela aristocracia religiosa, que se aproveita da lei, da religião, para lucrar. Ganhar dinheiro mesmo, em cima da fé do povo, corrompendo o sentido. Corrompendo o sentido. É engraçado que ninguém interfere. Ninguém segura Jesus. Os judeus que estão lá ficam na dele. É assim. Nem a polícia do templo vai, a chamada, porque tinha a polícia do templo. A polícia do templo ficava na Fortaleza Antônia, que era um anexo ali. Qualquer previsto, ela entrava em ação. Ninguém chama os soldados romanos que estão lá por fora, né, para fazer qualquer coisa. Não levam Jesus para a delegacia, não fazem BO, não fazem nada. Então, São João registra duas reações. Primeiro, dos discípulos. Ele mesmo explica, né? Os discípulos olham aquilo e se convencem do amor que Jesus tem pelo templo. A atitude dele é uma atitude de amor. A atitude dele. O zelo por tua casa me devora. O Salmo 69. O zelo por tua casa me devora. Jesus ama o templo. Essa é a visão dos discípulos. A visão das autoridades não é essa. Jesus não tem amor pelo templo. Ele está lá bagunçando o coreto. A visão deles é: que sinal você está fazendo e com autorização de quem você está fazendo essa baderna aqui? É isso que eles perguntam para Jesus. Autorização de quem? Portanto, há uma diferença ali, né? Jesus, ele vem corrigir, mas Jesus, ele não vem reformar, botar remendo novo em pano velho. Ele não vem fazer isso. As palavras de Jesus são muito profundas no Evangelho. Jesus segue a tradição de Moisés e segue a tradição dos profetas. Ele age em sintonia. A segunda maneira de olhar isso daí, essa atitude, é justamente contrária, né? Deus vem reformar, Deus vem purificar, mas não vai mexer no templo. A outra é o contrário. Jesus, na outra visão, Jesus age como se fosse um doido, um revolucionário, um cara que quer acabar com o templo, um cara que quer acabar com tudo. Ele age nessa visão, ele age dessa maneira. Sempre na história da humanidade, na história da igreja, na história das religiões, sempre se quer reduzir a ação de Jesus a alguma coisa. Sempre se quer reduzir a grandeza de Jesus. Sempre. O povo fazia isso com ele. O povo, o que o povo achava de Jesus? É um milagreiro. É um cara que tem poder de multiplicar o pão. É um cara que está faltando pão, vou lá, ele vai dar o pão. É um enfermeiro, é um cara que cura. É um médico, é não sei o quê. Reduzir Jesus a isso. Jesus não é isso. Ele é mais do que isso. A grandeza de Jesus é maior. Então, essa tentativa, a Revolução Francesa tentou fazer isso. Jesus era o iluminista, né? Jesus era o iluminado. Não dá certo isso. Isso vai ganhando força durante cada tempo. Tem hora que está mais forte, tem hora que enfraquece. Mas de tempo em tempo, todo mundo parece que sabe a identidade de Jesus. Mas não é assim. Na década de 60, por exemplo, no mundo que ele estava vivendo naquela época, né, de ambiente global, de mudanças profundas, em todos os sentidos, né? Jesus tem essa imagem. É por isso que naquela época lá se faz aqueles filmes, né? Que os cristãos condenavam, né? Jesus Cristo Superstar, né? É Superstar aquele filme? Era, Daniel? É Jesus Cristo Superstar, né? Que Jesus é preto, é um negro, né? Eles vão mudando
E aquilo foi um escândalo na década de 60. Nossa, os crentes foram para o cinema, quebraram o cinema, tacaram fogo no cinema. Foram umas coisas absurdas. É uma tentativa, né, de, no fundo, reduzir a grandeza de Jesus. Agora, já que a ação de Jesus no templo é esquisita, não é só o amor, mas é esquisita, não houve gente, não faltou gente que pensava justamente que ele era um revolucionário. Para as autoridades, Jesus vem revolucionar as coisas. Não é. Se fala da aproximação de Jesus com o movimento dos zelotes, os zelotas, que é um grupo que surgiu lá no Antigo Testamento. O neto do Abraão, um cabra chamado Finéias, ele, indignado com uma situação, ele toma uma atitude. Ele ficou indignado de ver um rapaz chamado Zambre, que é um judeu, se apaixonar, casar e viver com uma mulher que não era judia. A Cosbi é o nome dela, Madianita. E ele ficou pé da vida, indignado. Como que se faz isso? Que ofensa para Deus. Então o neto, o tal do Finéias, o neto de Abraão, arrumou uma faca bem grande, seguiu o casal até onde morava, foi lá e degolou os dois. Jack o Estripador, degolou os dois, matou, acabou com a raça dos dois. E todo mundo aplaudiu esse gesto dele. E, aliás, Deus no livro dos Números, essa história está no livro dos Números, capítulo 25. Deus parece ter aprovado isso, lá no livro dos Números. Deus disse a Abraão: Finéias, o teu neto, tomou uma atitude de excesso de zelo, que na mesma proporção eu tenho em relação a vocês. Eu também sou capaz de fazer qualquer coisa para defender vocês. É isso que Deus está querendo dizer. E Deus diz, por ele ter sentido a mesma coisa que eu sou capaz de sentir, Deus é capaz de defender você de qualquer coisa. Esse zelo que Deus tem, e a atitude do Finéias, a indignação e o zelo que ele tomou, justificou. E Deus então disse: eu vou abençoar Finéias, e ele vai, a partir de hoje, ser elevado a sacerdote do templo. E ele vai tomar conta do ato penitencial, do culto. Porque um homem toma uma atitude dessa, quando bate o olho, já sabe, né, as coisas. Está no livro dos Números, viu, gente? Capítulo 25. Os zelotes surgiram daí, dessa história aí. Esse grupo. Foi surgindo grupos dentro do judaísmo. Grupos mais radicais. Tanto é que os zelotas também eram conhecidos como sicários. Sicário. Sica é uma faca. Não é marmelada, não. Não é marca de marmelada, não. Sica é uma faca, nem massa de tomate. É uma faca que é assim, meia lua, assim, esquisita. E os zelotes, na festa da Páscoa, assassinavam soldados romanos. Eles se aproximavam com cara de piedade, fingiam que era santinho, tiravam a peixeira e pá, matavam os soldados. Porque eles achavam uma ofensa os pagãos estarem se misturando com o que eles chamam de povo mais santo do mundo. Então, agora, os zelotas surgem lá no livro dos Números, narrado nos Números, e depois no livro dos Macabeus também. O livro dos Macabeus reforça essa atitude. Agora, estamos aqui entendendo as coisas, né?
não sei, eu acho meio difícil achar que Jesus aprova essas barbaridades. Acho difícil. Acho muito difícil acreditar nessa hipótese que Jesus aprova essas barbaridades. Nós sabemos que a violência não ajuda. A violência só piora tudo. A violência não instaura nada. A violência não tem nada de Deus. Né? A violência não tem nada de Deus. Jesus sabe disso também. Aliás, ele vai sofrer justamente depois, lá na frente, Semana Santa, a violência. Jesus sabe disso. Jesus não é assim. Jesus não é zelote. Jesus não é. Jesus respeita todo mundo, vocês sabem, né? A violência, a matança, não corresponde definitivamente ao modo de enxergar que Jesus tem. Não é. Não vamos esquecer, né, que entre os apóstolos, Jesus escolheu um que era zelote. Quem era? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um homem instruído, politizado, pertencente a esse grupo que defendia a derrubada, o golpe de Estado, a derrubada de tudo, acabar com tudo. Ele defendia esse tipo de coisa. E ele defendia a matança mesmo. Matança. O grupo dele pensava assim. E Judas era muito rico também. Judas era uma pessoa rica. No entanto, ele é chamado por Jesus. Como é que Jesus trata Judas? Jesus trata Judas com respeito e Jesus trata Judas como um amigo. Jesus não quer mudar a cabeça do Judas. Jesus não quer nada. Ele o respeita. Trata Judas como um amigo. Agora, o destino de Judas foi um destino trágico. Muito trágico o destino dele. Que ele construiu, né? Ele construiu esse destino, né? A tragédia que se abateu na vida dele. Porque Judas morreu não só porque traiu Jesus. Não foi uma punição de Deus, mas Judas morreu por causa da cobiça, da ganância. Ele sempre foi tratado como amigo. Dinheiro ele tinha. Qual que é o interesse dele em vender Jesus? Me diga. Nenhum. É cobiça, é a ganância. E é por isso que ele vai se enforcar, conforme diz Mateus. E que ele descobre que ele cometeu um erro. Entreguei o inocente, né? Mateus declara, né? Diz. Não tem salvação para mim, não tem salvação. Ele chega a essa conclusão e tem aquele destino horroroso, horrível. Atenção. Jesus tomou uma atitude com Judas. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Jesus nunca protegeu Judas do diabo. Nunca. Jesus nunca protegeu Judas de Satanás. O Satanás sempre andou com Judas. E Jesus sabia. Mas mesmo assim, Jesus parece conviver com ele. Tem uma relação de amizade ali. Na narrativa da ceia lá do Evangelho, em São João, né? Diz claramente, o diabo entrou no coração de Judas. Porque o diabo não largou Jesus no deserto lá, nós sabemos disso. Ele sempre foi acompanhando e tentando e manipulando, né? Judas pagou o preço e Judas era zelote. Para você ver que a violência não é solução para nada, a violência só destrói. Só. A violência é como um bandido que invade sua casa. A violência é coisa horrorosa, né? A violência é coisa horrorosa. É um modelo fracassado. Não adianta esses conflitos que a gente está vendo aí, não vai resolver nada. Isso é
puro prazer de matar. Puro prazer de matar. Porque lá por detrás tem outros interesses, né? Venda de arma, né? Dá um dinheirão. Quem deu arma para o Hamas? Que é um grupelho? É um grupelho. O Hamas é um grupelho de muçulmanos da faixa de Gaza. Quem deu arma para essa gente? Quem deu dinheiro para essa gente? Israel, Estados Unidos, França, Inglaterra, Europa. Não vai acabar o Hamas. Não interessa como é que vai terminar a história, mas não vai acabar o Hamas. Porque esses grupos são alimentados por gente rica, países ricos. Então a violência não resolve. Não resolve. Tem que se fazer a coisa certa, né? Tem que discutir e fazer aquilo que é reivindicação desde os tempos bíblicos. Os muçulmanos têm direito ao Estado, a viver como Estado. Então, a resposta de Jesus para essa gente, voltando agora, só fez uma ilustração para vocês entenderem as visões que tem na São João. Né? A resposta de Jesus é simples: destruir esse templo. E eu construí, e em 3 dias eu levantarei. Jesus está dizendo na cara deles: vocês estão destruindo a religião, vocês estão destruindo o templo. Não sou eu que estou destruindo nada, não. É vocês, autoridades religiosas e políticas. Vocês estão estragando a religião. Vocês estão destruindo aquilo que é sagrado. Bom, se o templo não é mais final, porque estão sendo destruídos, e o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, Jesus, quantas vezes Jesus falou: vocês estão admirando essas coisas. Isso quer dizer que Deus não existe se não tiver um templo ali. Não, Deus existe. Então, qual é o sinal? O sinal que Jesus dá é a cruz. O sinal que Jesus dá é a cruz. É a cruz, esse negócio que a gente faz assim. Você está com medo, ai meu Deus do céu. Quando qualquer situação você, né? Você vê uma alma penada, ai meu Deus do céu. É o sinal da cruz. O sinal da cruz, que a gente usa muito na oração, né? O sinal da cruz é o sinal verdadeiro de Jesus. Jesus é perseguido sempre. É perseguido sempre. Como eu disse para vocês, o diabo largou ele no deserto lá e se mandou. Não. Ele é perseguido sempre. Vou esse texto aí de João, lá na sexta-feira da paixão, quando ele é preso e está sendo julgado publicamente, falsas testemunhas chegarão. Marcos e Mateus destaca. Gente que nem estava no dia que aconteceu o negócio. Vai chegar e falar: esse homem precisa morrer, porque ele disse que ia acabar com o templo, já destruiu o templo. Bom, vai ter gente para dizer isso. Gente que nem sabe de nada. As falsas testemunhas estarão lá. E o diabo no coração dessa gente. Né? No coração dessa gente. Sexta-feira Santa, a gente sabe disso. Jesus restabelece a verdade. Jesus quer restabelecer o essencial do Evangelho. O Evangelho é a vida. Deus quer a vida. Deus quer vida. Deus é vida. Deus é amor. Que tem que estar presente nas religiões, na religião, e também está presente na Sagrada Escritura. A cruz é o sinal de Jesus. É o sinal da vida. É o sinal da verdade. Jesus vai trazer de volta a fé. Jesus traz a fé. Eles crucificam Jesus. Para muita gente, bate palma. Opa, acabou, graças a Deus, aquele doido, acabou, está enterrado lá mesmo. Pronto, acabou, o tempo vai passar, ninguém vai lembrar da cara dele. Mas Jesus ressuscita.
Então a morte é vencida pela vida. Por isso a Páscoa é tão importante na vida da gente. A Páscoa é muito importante. E São João destaca aí, porque São João é danado, né? Eu falei para vocês. Ele vai contando uma coisa, joga você lá para frente, joga você lá para trás, é assim que ele vai fazendo. Por isso tem que saber ler a Bíblia corretamente. Interpretar a Bíblia corretamente. Aí São João joga para o futuro, né? São João diz, os seus discípulos lembraram de que ele havia dito que ressuscitaria dos mortos. Então, os discípulos acabaram acreditando nas palavras de Jesus e na Sagrada Escritura. Celebremos a Semana Santa que está chegando. Vamos se esforçar, participar da Semana Santa. É uma semana sagrada. Para demonstrar o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo. Crer firmemente que a vida é a força da ressurreição. A vida é a ressurreição. A vida triunfa. E a vida é vitoriosa. É desrespeito. Na quinta, sexta-feira santa, você... Bom, deixa pra lá, não vou falar não. Né? É um desrespeito. Na sexta-feira da Paixão, você não está acompanhando a mãe de Jesus. Cada um sabe da sua alma. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Né? Mas isso aqui é um desrespeito, ué. É um desrespeito. Eu sei que é um feriadão, eu sei que todo mundo tem problema, eu sei que a agenda de vocês é complicada, é estressante, etc. Tudo bem, eu sei disso. A gente sabe disso. Deus sabe também. Mas diga para um muçulmano, no dia do Ramadã, ele ir passear na praia. O que ele faz com você? Ele te dá uns tapas. Ele é capaz de partir para cima de você. Diga para uma família de judeus, na Páscoa judaica, vamos para você para onde? Não vai. É uma ofensa. Cuidado, viu, minha gente? Caminho fácil não leva a Deus. Tem outra época para você ir para a praia, para se divertir, passear. Não vai faltar ocasião para você fazer isso. É isso que eu estou dizendo. Agora, que é uma ofensa, é. Não é para a igreja, não. É ofensa para Deus. Com tudo que eu estou falando. A gente entende a situação de todo mundo, o estresse, essas coisas, tudo muito bem. Mas há ocasião para tudo. Em época de coisa sagrada, tem que respeitar o sagrado. É isso. Nós temos que conviver no mundo horroroso como Jesus conviveu. Pessoas, autoridades. No mundo de Jesus, havia pessoas, autoridades e religiosos que queriam destruir a beleza da vida, a beleza de ter fé. E nós vivemos no mesmo mundo. Gente que quer destruir a fé, gente que quer destruir a beleza de viver, o prazer de viver. Mas a gente vence. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus.
Para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, que nos reuniste nesta casa da igreja, para escutar o teu evangelho e acolher a tua palavra, faça de nós pedras vivas do templo novo que é Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Concedei, Senhor, por esse sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Pelo jejum na quaresma, reprimis os vícios e elevais-os o espírito. Infundi a fortaleza e dais a recompensa. Por Cristo nosso Senhor. Por ele os anjos e os santos proclamam a glória de Deus e nós também, dizendo a uma só voz: proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte para a nossa salvação, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus,
Nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque nos admitiste estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na prática da fé e da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo da Diocese, Dom Algacir, e com todas as pessoas que nesse mundo de fato estão a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos da alma de tua serva, Dona Marta Blois, que o Senhor chamou deste mundo à tua presença. Admita na luz da tua presença. Pedimos também que o Senhor tenha misericórdia de nós. Dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz que necessitamos, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, essa união do corpo do sangue de Jesus Cristo do Senhor, possível para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
fala sobre isso. Não ter uma fé manca. Não ter uma fé manca. A santidade sempre foi defendida pelos profetas. Jesus, indignado, age assim também. Mas nós sabemos, como diz o Evangelho, que compreendemos a atitude de Jesus à luz da ressurreição. Jesus, ressuscitado, inspira a atitude dele ali no templo. E então a gente pode compreender o significado pleno e o alcance da atitude de Jesus em exigir a santidade, o zelo, como diziam os profetas. Todos nós nos esforcemos, olhemos o mundo e a vida à luz da ressurreição. E a gente tem a condição de compreender Jesus. Jesus não pode ser uma pessoa inventada pela sua cabeça. Ele não é uma pessoa inventada. Jesus não se nega a Jesus. Não se nega a vida de Jesus. Não se nega a mãe de Jesus. Ela ficou grávida, sim. Ele nasceu, sim. Deus nasceu, sim. Deus foi colocado numa manjedoura, sim. Não se nega essas coisas. Jesus não é fantasma. Jesus não é fantasia de Harry Potter, não. Jesus não é fantasia de historinha da carochinha. Não se nega a vida de Jesus. Não se pode fazer isso. O Papa João Paulo II foi um dos que mais insistiram, nessa questão. O mistério de Deus. A igreja é mistério, ele falava. A igreja é mistério. Realmente é. Sejamos pessoas que amam a Deus. Ame também os seus inimigos, como dizia Jesus. Ele fez isso. Que nós sejamos pessoas boas. E nos esforcemos muito para isso. O Eduardo José está fazendo aniversário, parabéns para você, viu? Quantos anos está fazendo? 40 aí? Tá novo. Tem muito chão pela frente. Muito chão pela frente. Parabéns para vocês que vieram na missa, viu? Parabéns, parabéns, parabéns. Você veio? Jesus, cadê o... Cadê? Tá lá seu irmão. Sabia. Parabéns por você veio na missa. Parabéns que você veio na missa. Parabéns que você veio na missa. Parabéns, bonitona que você veio. Parabéns, bonitão que você veio. Parabéns, bonitão que você veio. Viu? Que beleza. Que exemplo bonito. O que é que você... Ele, filma eles, não eu. Fica filmando eu. Pra que essa cara horrorosa? Então, agradecer a Deus, se esforçar. Ter fé. Acredite. O mal não vence. Agora, não dê chance para o mal. Não dialogue com o mal. Não, Jesus nunca dialogou com o mal. Oi, mal, tudo bem? Como é que você está? Vem tomar um café na minha casa, vem tomar chá. Não se dialoga com o mal. Se afaste do mal. É isso que nós temos que fazer. Ai, meu Deus do céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Vou mandar um beijo para minha mãe, que ela assiste lá.
Tchau, mãe. Beijos para você. Coragem para todo mundo, viu? Ânimo, viu?